Sabe aquele momento da tua carreira onde você percebe que você está no piloto automático? Você tem um emprego, você está entregando, mas você sente que falta alguma coisa. O que é essa coisa? Por que você está caindo nisso? Hoje aqui no canal do André Ricotti, na série Falando da Mente, a gente vai conversar sobre isso, sobre carreira, sobre como realmente olhar a sua carreira e entender o que está acontecendo. E eu tive a honra de encontrar aqui, conhecer a Michelle, tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite. André, estou animada de estar aqui com você falando sobre um tema que é tão prazeroso e faz parte aqui do meu dia a dia. E eu tenho que te agradecer, Michelle Borges, inclusive. Michelle Borges, hoje, a gente estava conversando um pouquinho sobre a sua trajetória, né, Michelle? E aí eu até te perguntei, mas vou te perguntar de novo, né? A Michelle hoje tem uma empresa, a MB Consultoria, e como é que eu chamo a Michelle? O que a Michelle faz hoje para ajudar essas outras pessoas? Tá. Bem, eu tenho uma consultoria que tem duas frentes de atuação, né? Uma delas eu atendo profissionais que estão buscando construir algum tipo de estratégia de carreira, que tem alguma motivação para fazer uma mudança de carreira, uma transição, ou que estão buscando uma recolocação, né? Depois de um período no mercado. Então, eu atendo esses profissionais que estão nesse momento. Ou que querem desenvolver uma frente, um skill de liderança, primeira liderança, e não sabe muito bem por onde começar. E atendo empresas que estão buscando também desenvolver suas pessoas na área de RH, com projetos de RH. Então, o meu objetivo comum é ajudar pessoas nesse processo de desenvolvimento, né? A forma, o meio é que muda de acordo com a motivação, mas isso é o que faz sentido para mim. Bacana. Contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas. A gente estava conversando um pouquinho ali fora, né? A Michelle estava contando a história dela, e é interessante porque a gente, quando entra nesse lugar de até se colocar para trabalhar e ajudar os outros, né? Às vezes as pessoas não entendem, ou acham que infelizmente todo mundo hoje é coach, todo mundo hoje é mentor, né? E na verdade não, né? A tua história, você passou por uma série de coisas até chegar nessa posição e ver que poderia também estar devolvendo e ajudando, né? E por que, olhando um pouco para isso, uma pergunta que me veio agora na cabeça, por que as pessoas andam tanta dúvida, né, nessa coisa da carreira, até nessa frase que eu comecei, né, aquela sensação que parece que não é aquilo? Você já parou um pouco para pensar sobre isso? Tem alguma análise, não? Eu acredito... Estamos todos ficando malucos apenas? Estamos todos ficando malucos, porque... É um fato, né? O mundo está muito acelerado e... Quando a gente olha para a carreira há 10 anos, né? 20 anos era um cenário, há 10 anos era outro, há 5 outro e agora é outro. Quando a gente olha para esse processo de evolução das carreiras, a gente percebe que antes o que era muito certo e que a gente tinha muita segurança, então, eu escolho uma carreira e eu sigo nela. Isso me dá um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz de espírito, porque eu olho para aquilo e aquilo é conforto, né? É um lugar seguro. De uns anos para cá, de 5 anos para cá, as coisas ficaram muito mais aceleradas. Então, aquela zona de conforto, ela começou a ser questionada. As profissões estão mudando o tempo inteiro, a tecnologia está influenciando muito e transformando e obrigando a gente a se transformar o tempo inteiro. E aí, junto do processo de transformação da carreira, vem todas as exigências do mercado e da sociedade. O que você tem que ter, como você tem que se posicionar, onde você tem que estar, que carreira é status. E aí a gente sai da carreira como propósito e a gente vai para a carreira como status e posição. Então, você não está mais preocupado com o que você quer fazer, você está preocupado com o crachá que você quer assumir, com a cadeira que você quer sentar. E aí, no meio do caminho, você entra no piloto automático. Né? E você começa, eu vou aqui porque tem esse plano de carreira, tem esse cargo, e aí se a empresa não me dá isso, eu começo a ficar angustiada, eu olho para o mercado, eu não sei como eu cresço, como eu ganho mais, como eu tenho, e aí a gente vai pro ter. Ter, e aí fica todo mundo enlouquecido e muito ansioso no meio do caminho. Porque o ter é muito mais imediato do que o ser. Sim, e ele mexe muito interiormente. Mexe muito, e mexe com as nossas emoções, com as nossas expectativas, com as nossas ansiedades. E fica todo mundo enlouquecido. Mas você sabe que é legal, a gente estava... O pessoal não sabe também, a gente também estava conversando aqui, né? E eu estava até te explicando um pouquinho do canal. E
das loucuras que eu já fiz aqui, que eu já entrevistei, e esse é o grande ponto, né? Você viu que a gente está falando de carreira, mas a gente não tem jeito, a gente chega na saúde mental das pessoas, né? Muito, que é a grande base que eu tenho aqui por trás, né? Porque, só fazendo um parêntese aí, né? Independente de carreira, mas o exterior, ele tá muito, foi o que você falou, né? Tá tudo muito corrido, a quantidade de estímulos que a gente está recebendo lá de fora para tudo é um negócio, e essa é uma crença que eu tenho, se a gente cada vez mais as pessoas não tiverem fortalecerem a sua saúde mental, mais difícil fica, né? De receber toda essa carga, né? Fora que a gente tem hoje toda uma nova geração e eu não sei como é que você tem visto isso, mas eu acho engraçado, você usou o exemplo que eu achei perfeito, exemplo não, é a sua fala. Se eu pegar 10, 5, 20 anos, era completamente diferente. Quando eu entrei, eu me lembro que meu pai, eu trabalhei 17 anos numa empresa, né? E quando eu falei que ia sair para uma outra grande empresa, meu pai disse, você não pode sair, você tem que ficar ali o resto da vida, né? Era aquela visão. E foi difícil explicar para ele, né? E aí, em teoria, eu ainda estava indo para uma posição menor, mas era muito melhor, né? Só que hoje a visão é completamente diferente, né? Não sei, eu queria até te ouvir um pouquinho quando você encontra as pessoas e as próprias funções, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei com vendas boa parte da minha vida e eu brinco que a gente era vendedor, né? E aí depois começou, agora executivo de vendas, account executive, agora é SDR, BDR, closer. O dia que começaram a me explicar os nomes, eu falei assim, mas quem vende? Só para entender. E aí, o vendedor fazia tudo, né? Eu tenho feito muita consultoria para estruturar time de vendas, tudo, e eu morro de rir. Uma vez eu estava com uma pessoa, e quando eu falei assim, não, eu preciso que você cuide disso, ela falou assim, mas eu sou SDR. Eu falei assim, mas você não está falando com o cliente? Então, as funções também se particionaram, né? Como é que você tem visto isso aí nas empresas que você passa, ou o impacto nas pessoas um pouco? Mais uma loucura que eu sei que deixa ele, né? Mas... Eu acredito muito numa carreira multidisciplinar. E eu acho que as empresas e as funções, elas estão muito segmentadas por conta da necessidade de você entregar rápido, atender rápido, você vai, né, separando tudo isso para você ganhar velocidade, esteira, né? Lá a gente volta lá para a época que colocava o parafuso, outro apertava. Hoje em dia tem esteira de tudo, esteira de lançamento, É isso aí. As coisas funcionam, as coisas eram antigas, mas funcionavam. E aí a gente veio para esse modelo de novo e agora as coisas estão mudando. Então, você falou sobre isso, eu acho interessante. Eu tenho uma carreira multidisciplinar, que quando eu fiz esse movimento, era uma coisa rara e criticada. Então, eu formei em História, e como é que você não vai seguir uma carreira de licenciatura em História se você investiu anos na tua faculdade e aí agora você simplesmente vai parar? Sim, e vai fazer, né, vai fazer outra coisa. Na verdade, eu comecei a fazer uma outra coisa enquanto eu fazia História. E ser multidisciplinar foi fundamental para o meu processo de desenvolvimento de carreira. Porque eu ia utilizando os meios e os recursos, as ferramentas, os aprendizados de uma área e outra para eu entregar um produto final melhor, né? Que era o produto final era o meu trabalho como recrutamento e seleção, como treinamento em desenvolvimento ou como qualidade, quando eu fui, né, coordenadora do sistema ISO 9001. E aí eu trago todas essas ferramentas hoje, todo esse know-how eu trago. Então, eu acho que essa fragmentação, ela é prejudicial para o nosso processo de evolução e crescimento enquanto profissionais. E com essa questão da entrada da IA, do uso das inteligências artificiais, as pessoas elas precisam entender que elas têm que voltar de novo a ter esse mindset de crescimento, que é um mindset de expansão, em que você agrega tudo isso, né, em quem você é, na sua essência. E como é que eu uso isso? E quando eu estou fazendo, por exemplo, consultoria de LinkedIn com os meus clientes, e que eu falo assim, eu preciso entender a tua história para eu apresentar o valor da tua história no LinkedIn para você ser uma pessoa interessante. E aí o cliente ele fica meio angustiado, porque ele acha que ele não tem valor. Sabe, assim, eu tô numa empresa e eu trabalho, eu entrego, é isso aqui. Voltamos de novo ao mental, você viu como ele o tempo todo, aí a gente tinha síndrome do impostor, toda aquela... É isso aí. Então assim,
mas eu sou isso aqui nessa empresa, eu entrego isso, é isso que eu quero colocar. Falo, mas o que mais você, qual é o valor que você gera, qual é a tua percepção de valor? Quanto mais a gente entender isso, melhor são as nossas chances de ter uma carreira contínua, prolongada de sucesso. Faz sentido. Pegando essa bagagem, transformando tudo isso em valor e entrega. Então, profissionais que segmentam demais, à exceção de profissões que são muito técnicas. Sim, então, você pega uma pessoa que é especialista numa área de tecnologia que ele precisa ser altamente especializado naquilo. Mas fora isso, eu acho que todos nós deveríamos olhar as oportunidades. Mas você sabe que é engraçado, enquanto você falava, eu fiquei lembrando um pouco, lembrando da tua história e até da minha história. Eu imagino que eu seja mais velho um pouquinho que você, ou um pouco bastante, mas a gente passou uma época ali, foi o que você falou, né? Porque as décadas estão mudando muito, né? Então, uma década, duas fazem uma diferença enorme, né? A gente, era engraçado, né? Porque a tua história é muito parecida. Você queria fazer faculdade, você ia trabalhar para pagar a faculdade. É, né? isso aí. E ali a gente ia se descobrindo, né? E ali a gente ia aprendendo e a gente se tornava multifuncional realmente, né? Ou multitarefa. A gente conhecia muita coisa. Eu mesmo fui parar onde eu fui parar. Se você perguntar que eu queria aquilo, não, né? Às vezes quando eu paro para pensar na minha história também, como é que eu cheguei aonde eu cheguei. E hoje o que eu vejo um pouco também, complementando o que você falou, é que as pessoas também estão, é engraçado, elas estão buscando mais alguma coisa. Então, por exemplo, essa coisa do marketing digital. Então, todo mundo agora quer ser do marketing digital, só que ele tem um monte de pedaço, faz um monte de coisa. Então, as pessoas não estão mais se descobrindo, elas estão tentando se colocar ali dentro, a visão um pouco que eu tenho. E às vezes ele não tem essa habilidade, paciência, saco, vontade, qualquer coisa que se chame, né? Que a gente às vezes descobria, né? A gente ia se descobrindo. Às vezes demorava também, né? E às vezes hoje eles estão tentando, aí todo mundo quer fazer o mesmo curso, quer fazer a mesma coisa e acha estranho, por que eu não cheguei lá? Porque de repente não era a sua praia também, né? Mas enfim, é algo aí que está acontecendo, temos que viver com isso, né? Não tem muito como... É interessante você falar sobre isso, eu estava aqui pensando pensando em duas coisas que fazem bastante sentido com o que você falou. A primeira quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu estava na escola, que eu decidi que eu queria fazer faculdade de História, porque eu tinha afinidade com aquilo, eu me via uma pessoa que gostava de ensinar, eu me via uma pessoa, não me via uma profissional. Mas você via os seus valores ou, digamos assim, as suas habilidades. Né? É isso aí, né? Eu não tinha aquela coisa assim de quem eu sou como profissional, era quem eu sou. Ou status de estar naquela lugar. Isso aí. Entendi. Então eu gostaria de fazer isso, e aí eu falei, história, porque eu gosto de história, acho que faz sentido, eu vou me dar bem fazendo isso. E aí fui pagar a faculdade, entrei no telemarketing, e aí de novo, o que me fez me destacar naquele cenário? Foi eu pegar aquela minha habilidade, transformar ela naquele meu ambiente, porque eu gostava de ensinar, eu gostava de estudar, eu gostava de ensinar. Eu era operadora de telemarketing, eu fiz um manual para me apoiar. E aquilo virou uma coisa importante, eu fui ensinar e ajudar outras pessoas com aquilo. Então, aquilo é a minha essência. Sim. Né? E aí, aquilo é meu. Quando a gente fala de propósito e as pessoas confundem muito a questão do propósito, o propósito, ele pode mudar, tá? Verdade. Ele pode mudar. Agora, o que está ligado ao propósito é a tua essência. Sim, isso que faz com que esse propósito ele possa mudar até de maneira confortável, sem que você sofra com isso. E você entenda que hoje você está de uma maneira, com um propósito, amanhã você pode estar de outra, e você não perdeu tudo aquilo que você adquiriu, você vai somando. E a segunda coisa, antes de você falar, é que nós estávamos juntos lá no evento do IVG. Isso mesmo. E aí eu conversei com a Edna. A Edna falou uma coisa pública e depois ela falou para mim, lá na hora que ela estava falando sobre a questão do... Só fazer uma comercial, IVG é um programa maravilhoso de mentoria para mulheres. Conheçam, IVG, pode procurar Nós por Elas, né? Isso aí. E vai estar saindo uma nova leva de inscrições já, né? Se eu não me engano, é só na virada do ano, né? Isso agora aí. A gente acabou o ano. Isso aí, já acabou o ano, agora para o início do ano. Mas só para a gente fazer o E nós somos mentores voluntários lá, é isso aí. né?
E aí ela falou uma coisa que é interessante quando a gente estava sugerindo projetos para o ano que vem para atuarmos como voluntários, ela estava falando, a gente sempre precisa lembrar qual é o nosso propósito. Então, sempre que a gente for pensar num projeto, em fazer alguma coisa, isso tem que estar muito ligado com o princípio fundamental da coisa. E é isso que às vezes nós profissionais não fazemos. A gente não volta. Sim. A gente não dá uma pausa para olhar para dentro. Olha para tua base. Olhar para tua base e falar assim... move. É isso aí. Será que tudo que eu tô fazendo hoje tá conectado com aquilo que me move? E aí eu saio do piloto automático quando eu me permito fazer isso. Perfeito, perfeito. E você sabe que eu ouvi um dia desse eu gosto muito dessa coisa do propósito, mas eu ouvi uma definição simples que eu particularmente não tinha parado para pensar e faz muito sentido o que você está falando. Que o propósito nada mais é que aquilo que as pessoas sentem ou recebem quando você... do que você passou, do que você entregou, do que você serviu. E aí tem tudo a ver, porque o propósito, ele não é teu, é o que você está fazendo com a sua habilidade ou com a sua essência. E aí quando você falou agora da Edna, me chamou a atenção porque ela é um exemplo muito interessante, né? Ela tem uma essência que num dado momento ela trabalhou fazendo alguma coisa e que ela usava e atendia, e com certeza o propósito dela era, acho que ela vendeu seguros, né? Se não me engano. Isso aí. Entregar seguros ou vender da melhor forma, trazer saúde para as pessoas. Mas depois disso, ela continuou com um propósito, ela continuou com a essência dela, só que ela mudou o propósito, mas a essência continua. É isso né? aí. Então, às vezes eu já vi gente, eu já tive essa discussão até com a minha mãe, coitada, que um dia ela participou de um negócio, alguém falou que ela tinha que ter propósito, falou, mas que propósito? E o propósito é muito momentâneo, né? Às vezes ele é um momento, mas o que você colocou é perfeito. E eu trabalho isso há muito tempo também com as pessoas, até nas mentorias, é isso, que eu vi muita gente, eu trabalhei em 2 empresas muito grandes, né, e que tinha muito essa coisa do status, né, e que a pessoa às vezes esquecia que ela era ela, né. Ela fala assim, você é funcionário, trabalhei na Microsoft, por exemplo, então era assim, até hoje as pessoas me chamam, o Ricote da Microsoft, né, muita gente ainda me associa lá, e é uma escola maravilhosa, não tenho o que reclamar, mas eu particularmente, e eu sempre, como eu fui do Rio, morei no Rio, já morei em São Paulo, mas sempre tive meio distante da base, eu sempre tive que construir a minha, digamos assim, o quem eu sou, né? Eu era a minha mini empresa dentro da empresa. E sempre valorizei isso. Mas vejo muita gente que não faz, né? E perde. A hora que toma um tombo, o chão é dolorido. É dolorido. Uma coisa que eu agradeço muito é que eu tive muitos, por isso que eu gosto, né? E valorizo essa coisa da mentoria. Eu tive bons mentores ao longo do caminho. E mentor, para mim, é alguém que um dia te falou uma frase. Eu tenho algumas frases que eu nunca esqueci e que mudaram completamente. E uma foi, na época, um gerente muito grande que a gente endeusava, né? Aquela coisa do cara ser o gerente da filial. E as pessoas não falavam, ele olhou e falou assim, deixa eu falar um negócio, eu sou funcionário igual a vocês. Se eu perder esse emprego aqui, tudo isso que vocês estão vendo acaba. Eu sou o fulano de tal. E aí eu falei, é verdade. Né? Então, quem é esse fulano de tal, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? É interessante. E como é que eu me mostro para o mundo dessa forma? E sou aceito. Aí vem, né? Eu quero ser aceito, eu quero ser quem eu sou, eu quero... E como é que você começa hoje a trabalhar isso nas pessoas quando você encontra, sabe? Porque eu acho que muito da confusão nasce desse lugar, né? Da pessoa estar um pouco perdida aonde ela está, né? Como é que você começa a ajudar aí? Dando um pequeno spoiler, não conta tudo, mas... Esse até é uma parte bem diferente da mentoria, acho que muito por conta da minha história e por conta do meu processo de formação enquanto profissional. Uhum. Eu sempre estive uma profissional de RH, e hoje a gente fala profissional de pessoas, não fala mais RH, enfim, os nomes vão mudando, mas... sempre estive nessa cadeira, sempre com um olhar atento para os comportamentos das pessoas, para o mecanismo interno, sabe? Para as nossas engrenagens. Eu gosto muito de estudar neurociência, o comportamento humano, porque eu acho que tudo acontece aí, né? Concordo. E depois a gente pega tudo isso e a gente joga para o mundo, né? Para o universo, enfim. A primeira coisa que eu faço na mentoria é trabalhar o autoconhecimento. E aí, dentro do autoconhecimento, a primeira atividade que eu faço é aplicar um storytelling.
Que legal. Porque eu quero conhecer a história da pessoa. E aí, quando eu falo lá para o meu mentorado, por exemplo, qual que é a tua história, eu quero que ele me conte os marcos pessoais, né? Os mais importantes. E aí ele vai me contando isso até ele chegar no momento em onde ele vai dividir em marcos pessoais e marcos profissionais. E ali, o que ele aprendeu, quais foram os tombos que ele tomou, os desafios, o que para ele gerou realmente uma marca. E a gente faz esse resgate. E é muito legal que quando, né, o cliente está fazendo isso, aí ele faz sozinho, eu explico como, né, como fazer, ele vai para casa, faz e depois ele volta para a gente discutir. E ele fala, eu não me lembrava que eu já tinha feito tanta coisa na minha vida. Sim, quantas coisas legais eu fiz. Aí tem cliente que volta emocionado, que fala que chorou com o processo. Porque aquilo é quem você é. Aquilo é a tua história. E como é que você não vai escrever aquilo no teu currículo? Como é que você não vai escrever aquilo... Até me arrepiei agora aqui, pessoal. E como é que você não vai escrever aquilo no teu LinkedIn? Como é que você não vai falar disso no teu pitch? Verdade. E antes, a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né? Antes, eu não falava muito do início da minha história. Porque para mim era confuso falar. Agora eu entendi, porque eu até quando eu perguntei um pouco, me conta sua história, você contou a história dela, é verdade. Né? Eu voltei. E voltaria mais, é porque a gente não tem tempo. Porque tem coisas na minha vida pessoal que elas são extremamente importantes para quem eu sou. Tudo, concordo com você. Entendeu? Então assim, a minha relação com a minha mãe, o valor familiar que eu tenho e tal. E aí depois que a gente faz isso, uma outra coisa, isso a gente não tá, ainda não entramos em carreira, perceba, a gente tá falando de storytelling, e depois eu vou entender quais são as crenças dessas pessoas, quais são os valores que ela tem, e quais são os comportamentos habituais. Quando eu entendo isso, eu começo a trabalhar com o cliente o plano de carreira dele, com mentorado. Tem coisas que eu não consigo ir porque eu não sou psicóloga de formação. Então, tem coisas que eu não entro. Mas se eu sentir que talvez ele vá ter um resultado melhor tratando isso, eu não tenho nenhum problema de orientar uma terapia, um papo com psicólogo. Inclusive, eu adoro quando eu faço a mentoria, a pessoa tá com psicólogo, porque o complemento é perfeito. É isso aí. E dos dois lados, eu já ouvi de pessoas que terminaram e falaram assim, caramba, eu não tinha conseguido chegar nesse lugar com ele, mas é o que eu falo, mas eu só cheguei porque ele te levou até um pedaço porque que eu não conseguiria te puxar, entendeu? É isso aí. Ele é perfeito com a combinação. Isso que eu me apaixonei por psicologia no meio do caminho, eu estudo loucamente. Também não tenho formação, mas... Eu também adoro. Não tenho. Pretendo fazer faculdade de psicologia um dia. Tá na minha fila. Mas confesso que encarar 5 anos de sala de aula hoje me deixa um pouco... Mesmíssima coisa. Angustiada. Que ninguém nos ouça, não é preguiça. Que ninguém nos ouça, Mas o que a gente vai fazendo tanta coisa e vai absorvendo conhecimento de tantas outras formas, mas eu entendo, e aí, de novo, né? Eu entendo qual é o meu lugar nesse processo e entendo qual é o lugar do profissional. Eu uso até uma... você deve conhecer um pouco, eu gosto daquela ferramenta dos sabotadores, né? Gosto. E eu uso até porque dependendo dependendo da situação da pessoa, eu até vou dizer para ela, não, você precisa primeiro ir a um psicólogo. É isso aí. Porque não dá para... É até errado eu tentar seguir com ele no trabalho, porque ele não vai ter... Não vai a base dele está muito mexida, né? Ele está travado, porque tem crenças que são limitantes. E limitam a pessoa realmente de seguir, de prosperar. Só que é um lugar muito profundo, que sem o conhecimento correto, eu já consegui destravar muita coisa, eu até consigo, mas dependendo da profundidade é até perigoso você Exatamente. Não deixar o profissional correto fazer o trabalho certo, né? Exatamente. Até porque a ideia não é que a gente trabalhe um processo de julgamento da crença, né? A gente não vai romper com ela. A gente vai transformar. E nós, que não somos psicólogos, não conseguimos mexer nessa engrenagem. A gente consegue mexer no comportamento. Sim. Ajudar a pessoa com a construção de novos comportamentos positivos e tudo mais. Mas a crença, ela é profunda. Mas eu gostei do que você falou da história do storytelling, porque eu também gosto dessa parte do autoconhecimento, mas é excelente, porque a pessoa solta muita coisa importante sem querer. Ela mesma não se toca. É isso aí. E é engraçado que o ouvido vai ficando, não sei se acontece com você, mas vai... aconteceu uma pessoa que eu estava conversando agora, estou fazendo a mentoria de liderança, aí ele falou, eu falei assim, mas você é assim, 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 né? Eu falei assim, porque do jeito que você explicou, você
você colocou tudo para fora, né? E contando a história da vida, então... É isso aí. E aí você percebe essa linha, né? Essa linha fina que liga tudo. Então, que é isso que a gente tem muita dificuldade de olhar, porque às vezes dói você olhar para isso. Sim. Né? Às vezes você olha para essa história e tem muitas pessoas que elas não valorizam e não reconhecem essa história como algo que contribui para o desenvolvimento de carreira. Então, isso às vezes é uma coisa complicada, porque a pessoa ela não tem orgulho da história que ela tem. Verdade. Ela não tem orgulho de coisas que ela passou. Ou às vezes ela é crítica demais com a história. Sim, essa parte do crítico também é... Você sabe o que me veio agora que é engraçado? Você falando e eu acho que é a amostra de como isso é verdadeiro, né? Você pega imagina uma empresa que tem, sei lá, uma área de engenharia que tem 10 pessoas. Se você for olhar, os 10 na carteira de trabalho, eles vão ser analista 1, analista 2, analista 3, vão ter 5 analistas 1, 5 analistas 2. Para a empresa, a função, ela é toda igual. O que muda é que para cada um desses vai ser o João, a Maria, né? A mudança é tudo que você falou até agora. A mudança são as pessoas. O que faz você diferente. Só que a gente dá mais valor para o nome do cargo do que para o nosso nome. Né? É interessante me ver essa comparação. A empresa disse para você, olha, para mim qualquer analista 1 faz a mesmíssima coisa. O que eu vou olhar? É isso aí. É a Michelle que... É isso que te diferencia, né? Que faz com que as pessoas lembrem de você, com que as pessoas te indiquem para um projeto, para um treinamento. Então, eu acho que esse projeto é o André. Porque o André, ele se destaca dessa forma. Sim. E aí, quando você olha para isso... E tem gente que às vezes reclama. Mas só eu sou chamado para isso. É porque você é a pessoa que se destaca para entregar bem aquele trabalho. E aí as pessoas também, elas têm o dilema, né? Do eu quero mais, mas eu não quero entregar total. O que eu tenho que entregar. Mas aí é uma pergunta que me veio aqui, tinha sumido, mas voltou. Que eu ia te perguntar um pouco, até para pegar também a sua visão. Eu concordo com você e esse lugar ele é essencial de entender as crenças, entender a sua base e tal. E como é que você vê a pessoa saindo disso? Porque é dolorido, às vezes, aceitar como é que... Para mim é até o seguinte, difícil, a pessoa que começa até a brincar e falar mal de mentoria ou coach, eu já falo assim, esse tem tanta crença que realmente não dá nem para chegar. Mas tem aquele que chega ainda, mas ainda reluta, né? Como é que você tem visto quantas pessoas estão duras ou como quebrar essas barreiras, né? Eu acho que a vantagem de você estar numa posição de mentor é que quando a pessoa ela te procura para ajudar ela tem que também estar disposta a ouvir. Sim, é essencial. As verdades que você tem a dizer. Então, naturalmente, eu tenho um tom de voz equilibrado, eu sou uma pessoa, né, comunicação conciliadora. Assertiva. Já falei disso aqui também, comunicação não violenta, comunicação assertiva. É isso aí, eu sou uma pessoa conciliadora de maneira geral, eu procuro utilizar as ferramentas adequadas, eu entendo o perfil do cliente, eu uso aí como eu fiz formação em coaching, eu trago essas ferramentas do coaching porque eu entendo que isso ajuda a dar movimento, da qualidade, da gestão empresarial. Agora, se a pessoa, ela tá empacada num ponto em que ela não quer, ela já sabe o que ela tem que fazer, ela já tomou autoconhecimento disso, só que ela não se responsabiliza pelo processo. Aí eu tenho que chamar ela e dizer de verdade, olha, a responsabilidade da carreira é sua. A empresa não tem responsabilidade com a sua carreira. Você pode até estar numa empresa que tem um plano de crescimento estruturado, que te possibilita a mudança de remuneração, de cargo, de treinamento... Mão, né? Só que a responsabilidade é sua. Então, ou você decide agora caminhar, ou você esquece, não gasta o teu dinheiro fazendo um trabalho que você não está disposto, neste momento, a cumprir. Porque também existem pessoas que a mudança, e é isso eu vejo muito forte, o profissional que decide assumir a responsabilidade pela carreira dele, na maioria das vezes, na maior parte dos casos, ele decide por uma dor. Tá? Verdade. É muito difícil você ter um profissional que ele eu decidi agora que eu vou fazer meu planejamento de carreira e vou fazer. Acontece, tá? Eu tenho clientes que são bem conscientes, que tiveram uma base
de formação diferente, que foram incentivados a fazerem o que gostavam, ganharem bem para fazerem isso, porque aí tem a mentalidade da abundância, que naturalmente nós não somos instruídos e educados para sermos pessoas abundantes. Né? As pessoas sempre falam, isso é muito caro, ou verdade. não tenho dinheiro para isso, ou não gasta com isso, ou poupa teu dinheiro. Aí, é muito disso que a gente ouve quando é criança. Agora, existem profissionais que não, que foram pessoas que foram não tem as educadas, travas, né? não têm as travas. Essas pessoas, elas fluem, né? Sim. Então, eu acho que quando eu encontro esses profissionais que eles travam, eles empacam, é o momento da gente ter uma conversa franca e falar, olha, eu tenho recursos, tenho meio para te ajudar com isso, mas eu preciso que você quer. Que você se desafie, que você vá. Porque você tem que tome a sua decisão, né? Tome a sua decisão, tá? E tá tudo bem se não for o teu momento agora. Tá tudo bem. Porque se você insiste, não é o teu momento, você insiste, aí você começa a desenvolver uma ansiedade. Porque aí você fala, poxa, eu tô pagando um processo de mentoria, eu tô com uma pessoa me ajudando, eu reconheço que essa pessoa é muito boa e eu não tô conseguindo fazer, e você vai ficando ansioso com aquilo. Verdade. Né? Então, eu acho que tem isso, é o senso de responsabilização. Então, é você entender o teu momento, você se responsabilizar e você ir. Se você tem um mentor, você tem um apoio, você tem alguém que está caminhando contigo. E aí me vieram 3 coisas, e eu vou pegar dessa última. Isso é um ponto importante para as pessoas entenderem, né? O mentor, ele não é alguém que sabe tudo, ele é simplesmente alguém que te guia, né? E infelizmente, um dia eu escrevi isso, acho que numa postagem, alguma coisa. A gente cresce, tem apoio de pai e mãe, a gente vai para a escolinha, tem as professoras, tem educadoras, a gente vai para a faculdade, tem as professoras, os professores. Aí entra no trabalho, as pessoas ajudam, e quando fica adulto, você acha que tem que fazer tudo sozinho. É isso aí. Eu falei, mas por que não... Que parte você não entendeu que você teve mentor a vida toda, né? E aí, às vezes as pessoas falando não faz o menor sentido. Eu fico, mas tudo bem, né? É o momento de cada um. Parece que a gente não pode errar assim nunca, né? Não pode fazer mais nada errado. Agora tem que fazer tudo certo. Ou que vai ter a resposta certa para tudo. Eu falei, não tem a resposta certa. Eu ia te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso, até como você é especialista de carreira, que você falou um negócio que aí me chamou a atenção. Eu também vejo, eu já trabalhei com essa parte de ajudar as pessoas na carreira, mas vem muito naquela coisa da dor, do incômodo, do não ver a promoção, eu não aguento mais meu chefe, mas você entende, ou deveria, ou você vê pessoas que vêm, porque realmente a pessoa tá até indo bem, mas ele fala, eu quero fazer um plano, me veio essa curiosidade agora. Inclusive, vem muitas pessoas assim, essa semana, acho que foi ontem, anteontem, não lembro, eu estava conversando com uma profissional que ela falou o seguinte para mim, eu estou bem onde eu estou sendo bem remunerada, a empresa que eu estou é legal, mas não é aqui que eu quero fazer o que eu acho que eu sou capaz de fazer. Então, assim, ela reconhece que ela tem um potencial, ela reconhece que ela tá num lugar bacana, mas ela sabe que ali ela não vai conseguir entregar tudo o que ela gostaria de entregar para ela se sentir feliz fazendo um trabalho. Ela não tá infeliz com o chefe dela, não ainda, pode ser que em algum momento ela esteja, mas ela tomou a decisão agora. Ela falou, eu quero me programar, eu quero fazer a mentoria, porque ano que vem é o ano de eu realizar o meu plano. Legal. Ela tá olhando para frente realmente. Exatamente. Não vai esperar vir a dor para poder correr atrás. Né? É isso aí. Que é um pouco do que eu fiz. Sim. Do que eu tava falando com você, assim. Eu tinha muita dificuldade em sair da onde eu estava, que era um lugar confortável. Eu tava lá há 10 anos, era sólido, eu tinha um cargo bacana, eu já tinha voz, apesar de toda a história, para construir aquela voz, né, na empresa e minha posição. E eu tive que construir o meu plano de transição. E foi um plano longo. Não foi um plano de 1 ano igual ao dela. Foi um plano longo, porque eu tinha uma série de crenças. Entendi. Eu tinha uma série de comportamentos que me impediam de ir além. Mas eu já sabia que eu tinha muito mais para fazer. Então, eu planejei aquilo. Comecei a olhar para aquilo e comecei a planejar. Então, existem profissionais que eles já sabem que eles querem mais, que eles podem mais, que eles estão se desenvolvendo para mais. E decidem.
o time. E muito provavelmente essa pessoa que conversou comigo, o plano dela vai acontecer antes do que ela pensa. Sim. Porque ela já está com Que a ela já mentalidade de realização. Aí a gente conversa muito aqui também sobre energia, frequência. Aí é a hora que você começa a botar a energia no lugar certo, tá? Eu acredito nisso também. Você tá chegando na frequência. A frequência já tá ali, você só vai ver você que tá fora só, né? Você sabe, você falou isso agora, eu lembrei que quando eu comecei a trabalhar efetivamente com RH, já tem alguns anos, e eu lembro que em algum treinamento que eu fiz, alguém indicou, na época era o documentário, daquele The Secret, O Segredo. O Segredo. E aí eu assisti o documentário e ainda muito cética sobre aquilo, né? E aí depois eu li o livro, porque eu ainda estava cética. E aquilo foi um divisor de águas, porque você aprende a olhar, a jogar as coisas para o universo. Sim. E quando a gente assiste o primeiro, a gente pensa assim, mas como é que o cara recebeu um cheque no correio dele? E aí você fica falando assim, mentira, né? Que tem uma situação lá que fala disso. E não é que você recebeu um cheque no correio porque aquilo veio do nada. Alguém foi lá e, né? Na verdade, você começou a atrair tudo aquilo, tá no ambiente certo, na hora certa, com as pessoas certas, a falar a coisa certa. A gente se conectou porque a gente estava no mesmo ambiente. Você quer analogia simples disso? Eu nunca fui bom nisso, mas eu acho bonito que é o surf, né? Essa comparação que eu faço é o seguinte, do cheque. Os cheques são as ondas. As ondas estão ali, elas estão passando. O mar é enorme. Por que todo mundo que está na água não está surfando? Porque, na verdade, o que o bom surfista faz? Ele faz força até achar a frequência certa ou o ponto certo para que ele pegue aquela onda. Então, a onda é a mesma. Tem 10 surfistas. Pode ser que nenhum dos 10 pegue ou um pegue. A onda é a mesma, o mar é o mesmo, a ferramenta é o mesmo. Mas, na verdade, é você entender que não é que acontece sem querer. Primeira coisa, você tem que querer. Então, a diferença entre eu e um surfista é que eu até hoje não tive coragem de pegar a prancha. Ele teve. Então, ele já deu um salto à frente, né? A outra é que ele pegou e aí ele já está à frente, ele já entendeu que ele tem que remar. Mas se eu for preguiçoso, eu vou ficar ali na beirinha d'água, eu não vou pegar a onda. Aí eu vou dizer que surf não é legal. E aí ele chegou nesse ponto. Só que a onda já existe, né? Essa aqui, depois eu gosto muito também dessa coisa da lei da atração, na verdade, né? Só que você começa a entender que não é que você cria. Na verdade, ela já está ali. Você passa a se aproximar daquilo ali. Mas você tem que querer. Agora, ninguém criou onda. O surfista não cria onda. Quem cria onda é o mar, é a natureza, né? A analogia, para mim, eu penso muito nisso. Está ali, né? E aí, quando eu vejo, às vezes, a pessoa, mas não acontece comigo, para mim, né? Eu falo... É ver que você está na beira d'água, você está gostando de molhar o pezinho só. É isso aí. Às vezes você não está atento, não está olhando as oportunidades, não está se permitindo. Você falou uma coisa agora quando você estava falando da analogia. Eu adoro analogia, tá? Desculpa. Você falou da questão... Não, eu gosto também. Você falou da questão da ousadia, né? Da coragem de fazer. E eu tinha uma crença que era de que eu não sou ousada para fazer movimentos radicais. Então, eu tive vários convites de amigos para montar consultoria enquanto eu era CLT. Vem fazer uma consultoria comigo, a gente vai fazer uma sociedade bacana e tal. Eu falava, não, eu quero o seguro de estar aqui, né? Isso aqui é o que é carreira para mim. E eu falava, eu não sou ousada. Eu não vou conseguir falar na frente de uma câmera, eu não vou conseguir ir para o Instagram, eu não vou conseguir, você aqui, ó. Né? E eu retroalimentava isso, porque quando eu pensava em fazer, eu falava, não, eu me sinto insegura, não, eu não sou ousada, não, eu não tenho medo. E aí depois eu fui entender que ser ousado, ele não necessariamente é uma característica que nasce com as pessoas. As pessoas não nascem ousadas, assim, eu já nasci ousada e vou ser ousada para sempre. Não. Você também pode provocar os seus movimentos de ousadia. E aí algumas pessoas vão ser ousadas com um pouco mais de segurança, porque elas não são naturalmente ousadas. E carreira é um pouco sobre isso. Então, é você entender o que eu posso fazer hoje, qual é o planejamento que eu vou fazer para que eu faça um movimento ousado dentro da minha zona de segurança. Porque muitas pessoas têm, por exemplo, o medo da questão financeira. Eu vou para aquele lugar,
Mas e se não gostarem de mim? Aqui eu já tenho uma carreira, será que vão me mandar embora? Será que isso ou que aquilo? E aí você tem que pensar, como é que eu controlo isso? Porque isso é uma insegurança, isso é um medo. Como é que eu contorno isso para que eu faça esse movimento, eu me permita viver essa carreira que eu quero, que é a carreira dos meus sonhos, sem que isso vire um labirinto. E aí eu não tô falando nem de fazer planejamentos que te bloqueiem, que torne tudo longo. Eu tô falando de um pequeno planejamento em que você dá saiba o passo, assim. realmente, Sabe? É para eu dar o passo. E depois disso, eu vejo. Então, você sabe, a pedra está no meio do caminho. Quais são as opções que você tem? Ou você contorna, ou você escala. Né? Às vezes contornar é mais fácil. Mas tem gente que prefere escalar. Também tá tudo bem. Vai dar certo. O que você não pode é ficar parado atrás da pedra. E culpar a pedra. Pô, mas por que botaram essa pedra no meio do caminho? Agora eu vou levar horas e horas e horas para chegar do outro lado. E aí não se mexe, né? Não se mexe. Eu gosto muito de um tripé que eu queria ouvir se vocês faz sentido. A gente está falando muito de carreira, só que eu olho muito essa esfera num tripé que eu chamo de família, relacionamento e o lado profissional. Chama de carreira, né? Que num dado momento alguém me passou isso e para mim faz sentido. E eu queria ouvir de você se na sua visão também faz, né? Porque o que eu vejo, eu às vezes vejo as pessoas falando muito de carreira, mas quando você vai ver, uma coisa é reflexo da outra, né? Às vezes a pessoa tá entrando demais no trabalho, mas porque está com problema familiar ou não consegue se relacionar. Faz sentido esse tripé para você ou é só loucura da minha cabeça? Faz sentido. É que para mim, ele dificilmente, se algum tiver avariado, os outros vão rodar bem. É mais ou menos isso, só para você entender um pouco como eu... Tá, eu acho que faz sentido. A pessoa ela pode até ter a falsa ilusão de que uma coisa compensa a outra. Porque, e tem muitos profissionais que trabalham muito para ganhar muito e acham que isso é o suficiente para dar uma situação de conforto para a família. E aí eu não estou julgando esse comportamento, tá? Porque eu acho que existem pessoas que elas dão amor de forma diferente, né? Sim. Então, às vezes, proporcionar financeiramente uma situação de bem-estar, aquilo faz com que a pessoa se sinta feliz. Só que existem pessoas que sobrecarregam mais um lado do que o outro. Então, aquela pessoa que ela é casada, ela tem filho, família, e ela trabalha 12, 14 horas por dia para proporcionar uma situação de bem-estar, ela está provendo, mas ela não está gozando daquele benefício com pessoas que são importantes para ela, que são a família. Isso para pessoas que têm o valor familiar ativo, porque também tem pessoas que não têm o valor familiar ativo, e aí esse tripé para elas é diferente. Não gera uma conexão. Mas eu concordo com você que eles são diretamente ligados, e é importante que você, não vou nem dizer equilíbrio, né? É porque eu acho que equilíbrio eu sei, não é? É meio, é uma idealização, né? Muito utópico. Muito utópico, mas a gente precisa balancear um pouco o momento que a gente está em cada uma dessas áreas. E, ao mesmo tempo, ter uma família que te apoia te dá mais conforto para você investir em algum momento mais na tua carreira, outro mais na tua família, né? Enfim, então eu acho que é um tripé que funciona. Que funciona. Que funciona. E como é que você está vendo hoje? Você tem, se é, por exemplo, teu público ou não, mas essa galera mais nova, né? Essa nova geração está sendo tão discutida, né? Que está entrando no mercado de trabalho, e eu tenho 3 filhos já adultos, né? E eu vi isso assim assustadoramente, nível de ansiedade. Teve a minha filha, quando ela foi efetivada, com 3 meses, ela veio desesperada, que eu não sei se é isso que eu quero fazer para a vida toda. E eu brinquei e falei, nossa, se você descobrir, você me conta, porque eu também não sei o que eu quero fazer para a vida toda. E eu já estou lá no metade dela. Você lida com eles ou não é bem ainda o seu público hoje?
Eu lido, né? Lido um pouco com esse profissional início de carreira também, que chega com todas essas angústias, e é o conflito das gerações, porque são os jovens que foram, né, criados por uma outra geração. Verdade, verdade. A nossa geração é uma geração de colapso, Aham, né? verdade. A minha é sua. E nós somos os pais que estamos criando essa nova geração. Então, é uma pressão grande. Mas eu acho que a gente também tem muito que aprender com eles. Concordo. Né? A gente tem... e aí, criar esse processo de troca, né? Para ajudar a controlar essa ansiedade. Você não precisa fazer tudo ou escolher hoje uma coisa para você fazer amanhã. Você tem o privilégio Sim. de estar num momento... Tudo que a gente falou que é o momento que parece ruim, aproveita ele, né? É isso aí. Aproveita o momento, porque isso aqui é o melhor momento para você se desenvolver. Agora, não entra naquela zona do tipo, todos precisam fornecer para mim porque eu sou a geração do sucesso. Né? Porque esse é um ponto. Existe um pouco de arrogância aí também. Existe. Tem um negócio que me incomoda. Eu ia até falar assim, eu acho que a gente, já que você trouxe e você tem razão, nós somos um pouco culpados, porque foi legal você falou, né? Nós somos a geração do colapso, né? Os nossos pais nos educaram de um jeito, a gente olhou e falou assim, não gostei muito, mas a gente foi lá e se virou, só que a gente resolveu proteger demais. Né? Isso aí. Então, a gente tem boa parte da culpa. Só que eu vejo também... uma coisa que acho que na nossa geração tinha muito legal era a nossa vontade de buscar informação. A gente não tinha tanta informação, né? Pelo menos na minha, eu falo pro meu filho, cara, eu esperava a revista Exame ou Você S.A. sair na banca, que era a minha fonte de estudo. É isso aí. Hoje você pega na IA e ela te conta qualquer coisa. E é isso que às vezes me incomoda. Às vezes eu dou treinamento para grupos, assim, né? Sobre determinados assuntos. E, por exemplo, vou te dar um exemplo muito bobo. Ninguém anota nada. Sim, isso me dá às vezes um desespero, porque no outro dia acontece uma coisa que você falou e todo mundo esqueceu. Então, parece que a forma de aprender e estudar é diferente, né? E aí entra um pouco naquela coisa da arrogância, de saber que sabe tudo, mas não sabe, né? Agora, eles têm coisas maravilhosas, principalmente esse lado da coragem, que a gente, eu acho que não tinha tanto. Mas eu acho que... a gente, no caminho de aprender a lidar com eles, e aí não vou dizer só eles, eu vou falar um pouco do que aconteceu com a gente também. A gente vai flexibilizando uma série de coisas que, teoricamente, a gente não precisaria flexibilizar. Então, por exemplo... Ótimo. Os pais precisam entender que já foi muito pior, né? Que os filhos precisam aprender o que é limite. Sim, sim. Precisam aprender o que é sim, o que é não. E quando flexibilizar alguma coisa que deve ser flexibilizada e quando não flexibilizar. Tá? Responsabilidade dos pais. Nas empresas, é da mesma maneira. A empresa ela precisa entender que ela está proporcionando um bom ambiente de trabalho, porque é importante que as pessoas estejam bem assistidas. A gente não está mais na época da exploração, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a empresa tem que dizer para o cara, pro rapaz ou para a moça que está começando, olha, você está chegando aqui, o trabalho é esse, essas são as metas que são esperadas de você, você vai ser avaliado e acompanhado para entregar isso. Esses aqui são os recursos que você tem à sua disposição. Isso aí. Então, assim, o combinado não sai caro. Sim, sim. Agora, existem empresas que elas flexibilizam demais o processo e aí, ou não tem processos, porque elas acham que todo mundo já vai chegar sabendo fazer tudo e cometem erros. Existem muitas empresas que fracassam nesse processo e não responsabilizam ninguém por nada. E como é que você que é jovem, que nunca teve uma experiência profissional, entra numa empresa que ninguém te cobra de nada? Parte do princípio que você tem que entrar... Aí o cara olha pro lado e fala, cara, eu não sou cobrado, meu amigo não é cobrado, ele tá ganhando mais do que eu, ou ele tá fazendo... Ou ninguém tá me olhando, ninguém tá me valorizando, porque é tudo muito flexível. E é engraçado, não sei se, ouvindo você falar, me veio uma... Parece que eles não entendem bem o que é carreira, né? Porque parece o seguinte, poxa, entrei numa empresa. Eu fiz um curso com algumas pessoas, assim, muito novas, muito boas, e eu senti um pouco isso. Eu ouvia das pessoas isso, eu trabalho na empresa tal. Eu falo, tá bom, tem um monte de gente que trabalha lá, né? E já trabalhou lá, e vai trabalhar lá. Então, isso não te define só, né? Mas eu vejo muito isso, eu entrei,
né? Eu trabalho isso às vezes muito com meu filho também, que ele está num processo bem interessante dentro da empresa dele e tal. Eu não vejo a preocupação de entender que dia após dia um tijolinho que você vai construindo, né? A carreira até se você decidir sair dali, né? E às vezes não, às vezes eles olham só porque entrou e tá tudo bem, né? Não constrói essa visão de carreira. Por isso que eu até te perguntei se as pessoas criam, né, um plano de carreira a médio prazo sem ter problema, né? E as pessoas não comunicam, né? Então, quando você entra assim, à exceção das grandes empresas bem estruturadas, quando você entra, não existe muito uma preocupação de entrar e dizer assim, olha, nós enquanto... Aí a gente volta para o propósito. Nós, enquanto empresa, somos movidos para esse propósito. Uhum. Então, essa aqui é a nossa missão de verdade e a nossa visão de verdade. Não é só o que está no papel, não é só o que está escrito. A gente realmente trabalha para isso. E aí as pessoas não sabem, os jovens não sabem como é que a engrenagem funciona. Uhum. Porque era muito mais fácil para a gente saber como a engrenagem funcionava, porque os nossos pais também ficavam em casa reproduzindo muito. A gente lia muito, a gente via muito. Você entrava numa empresa... Verdade. Eu estava falando com você, eu trabalhei numa empresa que eu entrei e eu fiz um treinamento de 1 mês. Inviável hoje, né? Inviável. Um mês eu conheci todas as áreas da empresa, eu fui às áreas da empresa, eu entendi como era. Hoje o onboard é um onboard de flash, assim, a pessoa faz um PowerPoint, porque tudo precisa ser muito dinâmico, muito rápido, aí você tem uma intranet, você entra na intranet, enfim... E aí o jovem, ele fica perdido, porque como é que eu me conecto? Eu tenho um propósito aqui, eu tenho, né, uma coisa que eu acredito. Como é que isso aqui tem a ver com E não tem todo? jeito, experiência você tem que... você tem que ter alguma base, alguma coisa. Se você não tem, não é que a pessoa é boa ou ruim, ela simplesmente não tem, né? É isso. Ela simplesmente não tem. Eu queria te fazer mais uma pergunta, a gente está chegando aí no nosso final, mas uma que eu estava até pensando um dia desse, eu coloquei numa postagem minha também, e eu vejo isso um pouco acontecer, eu queria ouvir tua opinião. Você estava falando de transição, você passou por uma série de coisas e tal, mas você concorda, ou como é que você enxerga? Às vezes, a tua carreira, a tua profissão, às vezes ser monótono também faz parte do trabalho, porque foi até o que eu falei, né? O teu trabalho não tem que ser emocionante todo dia, né? Você não vai salvar... É muito legal quando você olha um bombeiro, você fala, nossa, que legal, ele salvou tantas pessoas, mas ele fica meses sentado ali dentro. Como é que você enxerga isso, ou se você esbarra muito com isso? Porque isso gera ansiedade, às vezes, nas pessoas, né? Aí, né, vamos falar aqui para todos e para os jovens. Sim, não é só o lado bom. Propósito, né, a conexão, a essência, fazer o que você ama, não tem só lado bom em fazer o que você ama. Eu acho que fazer o que você ama te dá motivação para você continuar fazendo, porque você acredita no resultado que vem depois daquilo. Então, você segue o caminho. Agora, existe uma carreira que tem só lado bom? Não existe, não vai ter. Sim. Nem as pessoas que vendem, né? Tem pessoas que... Eu tenho amigos que falam assim, mas o meu plano de aposentadoria é ir morar na praia e vender alguma coisa na praia e ficar lá curtindo o mar. Vai chegar lá, vai ter uma coisa que vai te incomodar no processo, porque vai ter um momento que a praia não vai estar tão frequentada, que vai estar embaixo. Sim, e aí, sim. Isso vai impactar o teu trabalho de aposentadoria. Então, assim... não tenham essa ilusão, isso não vai acontecer, você só fazer aquilo que você gosta o tempo inteiro. E emoção dopamina o tempo todo, né? Emoção inclusive tem um livro ótimo, leiam, né, que é o Nação Dopamina, que fala exatamente sobre isso. A gente fica o tempo inteiro querendo dar estímulo para o nosso cérebro para a gente alimentar a felicidade. Você sabe que eu passei isso um pouco na prática ali, porque... Quer dizer, meus filhos foram crescendo, eram 2 casamentos, então nem todos moravam comigo. E aí eles já me viram numa determinada situação, ou trabalhando em lugar e tal, e aí eu sempre brincava, eu tinha que chamar, falei assim, não, mas vocês não viram quanto chão eu já limpei, parece que isso aqui é legal, mas já tive que carregar coisa, virar à noite para fazer. Então não é só glamour, não, a coisa dá trabalho e tudo bem, né? Faz parte do jogo. Michele, vamos embora, não? Vamos embora. Mas antes sim. Se deixar, a gente tem, mas eu acho que a gente
vai ter assunto para outras conversas. Mas eu queria aproveitar esse finalzinho e te pedir aí para... Eu acho que uma coisa que a gente trabalha muito aqui é esse lado da saúde mental, porque para mim está muito interligado com tudo isso que a gente falou, né? É muito difícil, por isso que eu falei do tripé, se alguém traz muita coisa da sua base, ele vai até tentar mexer com a carreira, mas vai sempre encontrar um problema, né? Mas tem muita gente que está ali escondido com medo, né? De pedir ajuda, de falar. Então, queria pegar aí da Michelle, especialista, o que você diria aí para a gente encerrar aí para essa galera que está pensando o que vai fazer da carreira, se está certo, errado. Tem alguma... Eu sei que é um desafio, né? Mas se você puder deixar aí algumas poucas palavras. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, de verdade, é encontrar uma forma de desacelerar, dar uma pausa e agir de maneira intencional. E aí isso vale para a vida e não só para a carreira. Eu acho que intencionalidade e presença, elas fazem com que a gente perceba melhor o momento e melhor aquelas coisas que deixam a gente satisfeitos e felizes da maneira certa. Não é a felicidade eterna, não é a satisfação eterna. Então, pensar na carreira, você tem que pensar de forma intencional e com presença. Tá? Então, acho que para começar é isso. Saia do piloto automático, faça pausas regulares e programadas. Eu sei que às vezes é difícil a gente parar intencionalmente, mas assim, coloca aquela, sabe, na agenda. Hoje é o dia que eu vou parar no ano para eu fazer um balanço das coisas que estão acontecendo e de como eu estou me sentindo em relação a isso. Isso que eu faço hoje está conectado realmente com a minha essência ou com aquilo que eu penso que vai me dar mais satisfação? E aí, quando você começa a fazer isso de maneira regular, você vai caminhar profissionalmente mais conectado, você vai entender que o momento de você abrir mão de uma coisa é por um propósito. É por uma intenção de que lá na frente você atinja um resultado, né? Que você, naquele momento, avaliou que é o que você espera. Então, acho que carreira é muito sobre isso. E quando você faz isso, você se responsabiliza pelos seus resultados, você assume o controle, você vira dono da sua carreira. Então, seja intencional, esteja presente, assuma o controle da sua carreira, que certamente você vai chegar aonde você pensa que quer estar naquele momento. Faz um plano, né? Escreve, não deixa só. Eu sei que hoje a gente tem o hábito de colocar no bloco de notas e na memória, mas assim, coloca no papel, escreve os tópicos, cola no espelho, deixa ali para te lembrar que aquele é o teu alvo, aquele é o teu objetivo. Perfeito, perfeito. Se eu puder só complementar, o pessoal foge um pouco, mas trabalha o teu autoconhecimento, porque se você também não sabe qual é a tua base, fica difícil trabalhar esse plano, né? Os momentos de pausa ajudam com o autoconhecimento, demais, né? Você vai demais, entrando pro... demais. E que já é bem difícil fazer. E tudo acontece primeiro no nosso... Tudo que vem na nossa cabeça, às vezes a gente tem medo, né? De não é possível, não quero, mas vai atrás que você consegue. Tem uma frase agora, e eu sempre uso ela, eu acabei de esquecer o nome do autor, muito conhecido, literatura brasileira. Tudo que você pensa, crie primeiro dentro da sua cabeça, que certamente você vai realizar. Então, tudo aquilo que você quer, primeiro acontece dentro. Então, vou te contar um negócio, depois se você quiser. Não sei se você conhece as leis herméticas, não? Não. Isso é uma lei do hermetismo. Vem do Egito ainda. Guimarães Rosa. Então, mas isso o hermetismo tem 7 leis. Depois, se você quiser, até te mando. Mas primeiro ele fala, tudo é no mental, e a segunda é tudo que está em cima está embaixo. Então, isso quer dizer o seguinte, tudo que você pensa, você joga para cima, entendeu? Então, é bem interessante. Eu gosto muito desse assunto também. Vou estudar. Vamos embora? Obrigada. Eu que te agradeço de novo muito por você ter aceito aqui. Apesar de a gente estar no mesmo grupo, a gente nunca tinha conversado muito. Eu, que nem um maluco, fui lá e te convidei. Você, eu adorei que nem outra louca, aceitou. Então, espero que o pessoal goste. Qual é o teu Instagram? Michelle com 2 L's, .Borges Consultoria. Vou marcar você um monte de vezes, não se preocupe. Sim. Você me comentou, você falou que também faz uma live no YouTube, né? Faço uma live toda terça-feira de manhã, 8h15 da manhã. Meu canal chama Café, Carreira e Conexões.
Legal. E eu tô sempre falando sobre carreira, liderança e networking Então, intencional. assistam também, segue lá também, vai ser acho que vocês vão aprender bastante aí também. Obrigada, Vambora, gente. Michele? Vambora. Meus amigos, quem gostou, curte, compartilha, comenta. Quem não gostou, também curte, compartilha, comenta. Passa para aquele seu chefe que está lá, está precisando ouvir isso, para aquele seu amigo que está triste, para aquele seu parente. Se não gostou, passa também, não tem problema. O importante é a gente distribuir informação, tá bom? Obrigado, Obrigada, Michele. André.